Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um podcast A Mente do Colorista e você é o nosso convidado todo especial. Como sempre, eu estou aqui com a minha amada esposa e hoje nós vamos falar do que, meu amor? Olá, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje o nosso tema do nosso quinto podcast é sobre precificação. Sim, precificação para salão de beleza. Exatamente, nosso quinto podcast, ou seja, o projeto está crescendo, tem muita gente que está a beneficiar-se deste projeto, deste trabalho, portanto não fique de fora, corra, dê o seu like, se inscreva nesse canal para que você possa aprender, perceber tudo sobre o setor da beleza, tudo que está relacionado ao universo do salão de beleza do cabeleireiro. Então chega de enrolação e vamos começar o nosso trabalho por aqui. Exatamente. Quando nós falamos de precificação, amor, nós pensamos logo em cálculos. Exatamente, exatamente. Isso e é interessante que cabeleireiro não gosta de fazer conta, né? Mas continua. A parte da matemática corta, né? Não gosta de fazer conta. E como que nós devemos pensar, como que funciona a precificação, a parte dos cálculos dentro do nosso salão de beleza? Como que nós devemos pensar? Essa é a para pergunta. não assustar, né? Não ter aquele medo de fazer os cálculos, o porquê que... Primeiro, se você estudou para cortar cabelo, você também precisa estudar para rentabilizar, para vender, para posicionar o seu negócio. Enfim, você precisa pensar no seu negócio como um negócio. E essa parte envolve também a gestão. Exatamente, que é o todo, né? Ou seja, primeiro, que o cabeleireiro ele tem aquela coisa que nós estamos falando muito aqui no podcast, a gente está mencionando muitas questões aqui. O cabeleireiro, ele vai para a escola, ele tem um sonho de ser cabeleireiro, botar na cabeça dele que ele é artista, e de fato é um artista, mas aí ele não pensa que para caminhar, ele também precisa de outras questões, de outras situações, que é aquilo que eu sempre falo também, que uma águia não consegue fazer voo, ou seja, não consegue voar apenas com uma asa. Ou seja, essa parte da precificação, você tem que estudar ela. Tem que estudar. E como que nós vamos estudar isso? É exatamente isso que nós vamos falar aqui, que a gente já tem algumas coisas preparadas. E se você tiver dúvida, vale lembrar que você pode participar conosco aqui, deixando comentários, para que no próximo podcast a gente possa responder e falar e discutir coisas importantes aqui para você, tá bem? Como definir o preço de serviço do salão de beleza? Bom, antes de nós definirmos qualquer tipo de preço, eu preciso fazer uma ecologia. Eu uso muito essa palavra e eu tenho fazendo questão, de utilizar essa palavra para que o profissional consiga perceber e abrir a visão, ampliar o modelo de mundo, não somente para a técnica. E aí o que acontece? A gente vai lá, eu já passei por isso, Estou aqui há 23 anos, como diz em Portugal. Estamos há 23 anos a virar frangos, não é? Fazer esse trabalho. E aí o que acontece? Acontece que o profissional pensa na técnica, vai lá, faz cursos, só que ele não parou para perceber se aquele tipo de conhecimento que ele adquiriu, que ele tem, se de fato esse tipo de conhecimento é percebido pelo cliente. Que aí entra aquela questão de demanda e oferta. Sim, e você diz isso e, por exemplo, quando você tinha o salão, o seu espaço, você, no início, você fez essa precificação, fez isso, essa ecologia, como você diz? Cara, no começo não. No começo, como eu disse, eu comecei como qualquer outro cabeleireiro. A ecologia entra na parte por exemplo, da região, né? Fazer uma ecologia da região onde a pessoa está. Quais são os clientes? Quando a gente fala de ecologia, a gente fala assim, de visão sistêmica da coisa, não é? Ou seja, eu estou no meu bairro. Qual que é o poder aquisitivo do meu bairro? Isso tem a ver com o projeto, com o processo da precificação. Então não é só porque eu montei um salão top, alguma coisa nesse sentido, que
eu posso colocar o preço que eu quero, porque dependendo, né, dependendo do bairro que eu estou... É importante também saber a concorrência, né? Esse é um dos primeiros pontos quando for fazer ecologia. Exatamente. Então, não basta você pensar somente que você tem um bom salão, que você tem lá boas cadeiras, que você adquiriu novas técnicas, que você utiliza bons produtos. Tudo isso é importante. Mas, se você não fizer a ecologia do ambiente que você atende, você vai ter problemas na mesma. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, você vai ter produto demais, qualidade demais para um público de menos. E esta equação nunca vai fechar e você nunca vai conseguir fazer boas precificações no seu trabalho. Portanto, é isso que acontece. E a parte do cálculo mesmo, tem algum curso na parte de gestão que eles ensinam isso para o cabeleireiro? Por exemplo, na sua formação como cabeleireiro, você aprendeu alguma parte disso, algum módulo? Não. A escola de cabeleireiro não ensina isso para cabeleireiro nenhum. Okay. No meu pensamento, achava que sim. E aí é que está a questão mais complicada. Por quê? Porque o cabeleireiro, ele sai com aquele sonho. Um dia desse nós estávamos a falar, quando você fez sua faculdade lá de estética, o que aconteceu lá? Você não saiu de lá achando que você ia... Não, literalmente sai assim, sem norte. Então, sem norte nem sul, Pois né? mas você não achava que você ia conquistar o mundo, que você ia ter sua própria clínica? O pensamento da universitária, assim, no início, de iniciante. Então, no dia a dia, no universo do cabeleireiro... A realidade... É igual. A gente sai da escola achando assim, cara, eu fiz a técnica do loiro esfumado, agora eu aprendi, eu me especializei, né? Porque agora o mundo vai, né, ser bonzinho comigo. Ao meu redor. Não é assim que a coisa funciona. Sim, porque tem que sempre fazer especializações, né? Tanto na parte de gestão. Exatamente. Você vê, é uma coisa que nós não aprendemos na escola de base. E o que eu tenho falado constantemente para o cabeleireiro, quase que diariamente na internet, é que ele foi aprisionado pelas marcas. Tem gente que não gosta que eu falo isso, donos de marcas não gostam que eu falo isso, mas é a grande verdade. Porque o formador, se você está a falar isso, é porque você já passou pelo processo, como você dá formação, né? Você entendeu que as marcas, elas estão ali para aprisionar eles, para vender o produto deles. Exatamente. As marcas que eu passei, o que a gente fazia? Eu trabalhava 10, 12 horas dentro do escritório, pensando em como que a gente ia formular o produto, a linguagem do produto, para pegar o cabeleireiro desatento. As promoções, os combos, os packs, é tudo feito pensado para pegar o cabeleireiro. E o cabeleireiro... Olha, que interessante. E o cabeleireiro não sabe disso. Ele não percebe nada disso. E aí entra o marketing também, né? Entra o marketing. Agora, qual que é a nossa proposta de trabalho, por exemplo? Mostrar esses bastidores para o cabeleireiro para ele perceber, né, que ele precisa estudar. E é engraçado que a parte, por exemplo, de administração do salão de beleza, elas são geridas por quatro pilares, né? Você vê que tudo, tanto na gestão do salão de beleza, como a parte de administração, tudo uma agrega com o outro, por exemplo. É aquilo que a gente fala da questão sistêmica. Uma parte, né? E você vai colocar aí as partes aí pra a gente discutir, mas você percebe que as partes, elas estão ligadas uma nas outras. Se você não faz uma parte, que é aquilo que eu tô batendo todo santo dia, que é o quê? Cara, o cara quer o curso mão na massa. O cara quer descobrir qual que é a progressiva que alisa mais. Gente, isso não ganha dinheiro. Isso não traz dinheiro pro... Infelizmente, é a realidade que nós temos hoje, exatamente, né? Mercado da beleza. Agora, então, Carlos, responde diretamente o que traz dinheiro pro meu salão. Cara, é você aprender a fazer negócio. Você descobrir os pilares do seu negócio. Exatamente. Que é o que você vai falar aí agora. Exatamente. Por exemplo, os 4 pilares. É o financeiro, planejamento, liderança e o marketing. E o marketing. Mas isto assim, depois que você percebeu que você já é um profissional.
Então nós estamos encontrando aqui nas mentorias, o que mais a gente encontra? Gente muito boa, cabeleireiro muito bom, não é? Só que eles chegaram a um ponto que eles não sabem o que fazer. Mas você sabe por que isso? Porque muitas vezes focaram apenas nas técnicas, esqueceram a parte de administração, que é um estudo como qualquer outro, e achando que só fazendo o cabelo Mas na a verdade é prática... que não tem necessariamente o estudo, eles não estudam sobre isso. Essa que é a questão. Mas, de alguma maneira, fizeram um curso de base e entenderam alguma coisa. Porque eu imagino que... Sim, mas essa que é a nossa estarem discussão lá... aqui. Mas essa é a nossa discussão. Fizeram o curso de base, mas no curso de base não tem gestão, não tem administração, não tem estratégia de marketing. Não, sim, lá, sim, isso... né, a escola de base, qual que é a responsabilidade da escola de base? Entregar o básico. Entregar o básico. Que é pra pessoa sair... Você vai pegar lá base de corte, base de fazer escova, base de fazer mecha, base de colorimetria. Mas é aquela coisa, vai da consciência, que é o que não está acontecendo de cada um, de ir lá e fazer sim, vai da consciência. Por exemplo, eu tenho um perfil proativo. Eu fui atrás, eu fui perceber que, eu já tinha estudado lá, olha só. Eu já havia estudado tudo sobre engenharia de corte. Colorimetria eu estudava toda semana, colorimetria avançada, fui aprender ativos, parte científica, eu lia artigo científico igual um maluco, livros que naquela época nem tinha tanto livro assim. Cara, eu comecei a perceber que não melhorava o meu faturamento. Por quê? Eu comecei a perceber, a modelar os cabeleireiros grandes, de grandes salões e tal. Cara, os caras tinham uma boa apresentação, os caras falavam bem, eles se vestiam bem, eles se preocupavam com o posicionamento do salão deles em pontos específicos, parcerias específicas que eles faziam. E de maneira assim, acho que quase que intuitiva, eu fui começando a perceber que eu precisava ser bom profissional, mas se as pessoas não soubessem que eu era de fato um bom profissional, eu não ia chegar lá. Você vê que é uma coisa assim controversa. E aí eu comecei a perceber um outro mundo. Aí eu comecei também a perceber, por exemplo, os médicos, por exemplo, que, cara, médico bom e os caras fazendo marketing, os caras colocando aqui a marca deles aqui, acolá, fazendo uma parceria. Colocaram antigamente, era muito outdoor, né? Hoje é mais as redes sociais. As redes sociais, mas ainda há os outdoor. Aí eu comecei a perceber, cara, eu falei, peraí. Você entendeu que não é só fazendo cabelo. Não é só fazer cabelo que a coisa vai chegar lá. E olha que nós nem vamos fazer um podcast especial para a parte de vendas para salão de beleza, porque isso aqui mas assim, quando nós estamos falando de precificação, nós estamos o quê? Falando que a precificação está ligado a quanto eu conheço do meu negócio, a segurança que eu tenho do meu negócio. Eu vou até te fazer uma pergunta. Faça. Depois. O que a precificação pode mudar no salão de beleza, já que estamos falando sobre isso? Não, ela pode tanto falir um salão de beleza, se você tiver com o preço errado, para o público errado, como ela pode também mudar a sua história financeira, a sua vida financeira. Isso muda, sim. Isso é crucial. A pessoa pode sair do zero ao... Mas sabe, eu vou voltar e eu repito muitas coisas porque eu sei que é pela repetição que a gente chega lá. Por isso que isso tem a ver com a PNL, a Programação Neurolinguística, que eu sou apaixonado, enfim. O que acontece? O problema do cabeleireiro é que ele está cego no próprio ego. E assim... De fato, o cabeleireiro é um artista. O esteticista é um artista. Mas você vê que os esteticistas estão à frente dos cabeleireiros. Observa os ateliês de atendimento dos esteticistas, os equipamentos que eles utilizam, sempre de jaleco, sempre, né? O jeito de tratar o cliente, de receber o cliente, a precificação dos esteticistas. Sim, o valor agregado. O valor agregado que os esteticistas conseguem fazer no próprio trabalho. E o cabeleireiro... Eu sempre falei, o cabeleireiro tem muito mais chance de ganhar muito mais dinheiro do que o esteticista. Entretanto, há esteticistas que estão ganhando muito mais dinheiro do que o cabeleireiro hoje. E você vê que é apenas uma chave que transforma ali o salão. Né? Exatamente, que é aquilo que a gente fala. Cara, é a ecologia do negócio. Quando eu fui, por exemplo, aqui... criar esse livro, você obviamente participou né? Cara, eu comecei a pensar
Como na capa, a paleta de cores, os capítulos. Lembra quando a gente começou a pensar, por exemplo, na passagem de capítulo colorida? Por quê? Porque eu estava fazendo um trabalho voltado para o cabeleireiro. A linguagem do cabeleireiro. Exatamente. Falei, cara, a linguagem não pode ser muito difícil, não pode ser muito rebuscada. Tudo isso para ensinar o quê? Colorimetria, que é um assunto complexo, por vezes é um assunto chato, mas eu tive que pensar em como que eu ia me comunicar com o cabeleireiro. Para entregar a mensagem que ele precisa ouvir. E aí, assim, falando de preço, aí vamos entrar no preço. Cara, meu livro não é barato. Mas eu não vendo livro. É aí que tá a questão. Eu não vendo livro. Não, ele é para agregar ainda mais. A menina chegou aí e falou assim, tipo, cara, eu tô receosa, não sei, eu nunca paguei isso num livro, né? E tal. Falei, mas eu não vendo livro. Porque não é um livro, né, gente? Tá ouvindo? Eu não vendo livro. O que tem aqui é uma metodologia, que é exatamente o que nós estamos discutindo, não é? Sim, dentro desse trabalho que a gente está fazendo aqui. E uma metodologia que ela foi pensada, planejada, teve todo um planejamento. Pois é, agora o valor que está impresso aí dentro, o dinheiro não pode pagar. Mas é isso que... É por isso que nós temos podcast, nós temos vídeos diários, nós temos Instagram, Facebook, nós temos o Google, nós temos o nosso site. Nós temos o grupo. Nós temos grupos fechados para cabeleireiros, tudo de forma gratuita. Lives semanais e essa monte de coisa, tudo gratuito. Sim. Para o profissional nos perceber. E são conteúdos que transformam a vida das pessoas. Exatamente. Portanto, não vendo livro, eu vendo uma metodologia que funciona e que resolve a vida daqueles que estão travados. Sim. Então, se a pessoa, obviamente, encarar isso como um livro, ela vai... Não, um livro realmente é muito caro. Mas se ela conseguir perceber o valor que está aí dentro, que está empregado, é uma história de 23 anos de sucesso. Exatamente. Uma carreira internacional. Inclusive, este livro foi lançado na Europa e agora já está chegando no Brasil, graças a Deus, né? Exatamente. Essa que é a ideia. Quando nós falamos de precificação, aí vai entrar no segundo ponto importante aqui. Que inclusive você colocou os pilares aí da precificação, que é o marketing, são o financeiro, planejamento e liderança. Quer dizer, e aí nós temos o quê? Eu colocaria mais coisas aí, que é o quê? A visão ecológica sistêmica, que é o que nós começamos a falar no início. A ecologia tá ligada ao quê? Que precificação tem a ver com isso, essa coisa toda? Volto e vou repetir. Se você tem preço demais para cliente de menos, com poder aquisitivo de menos, cara, você vai fechar o seu negócio, não tem um sentido. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Agora, a pergunta-chave é, como que eu vou perceber essa coisa da ecologia? É preço demais para clientes com um poder aquisitivo de menos? Como é que eu vou... Né? Não, eu uso esses termos assim só para a pessoa perceber. Ou seja, você tem clientes com poder aquisitivo X, mas você tem preço com preço de menos. O seu preço é muito barato. Ou você tem um cliente com poder aquisitivo pequeno e você tem um preço muito alto. Então você tem aí um desequilíbrio. E o correto é você encontrar, né, esta ecologia, este preço todo. Aí sim você vai fazer o seu negócio acontecer. Essa que é a ideia. Agora, a pergunta é, como, Carlos? Como eu vou conseguir acertar, né, este equilíbrio de maneira simples, de maneira fácil, de maneira objetiva, de uma maneira que qualquer cabeleireiro, em qualquer nível, né, consiga aplicar. Então, esta que é a pergunta. Faça pesquisa. Começa a andar no seu bairro, começa a perceber o que as pessoas compram, o que elas falam, a qualidade da roupa que elas vestem, se elas andam de carro, se elas não andam de carro. Cara, esses são tudo dados que a gente está a fornecer o tempo todo. E até se o profissional estiver a ficha do cliente dele, ele pode até... Sim, mas sabe o que é o problema? E é muito pertinente o que você disse, ficha de cliente. Cara, o cabeleireiro raramente faz ficha de cliente.
falo isso porque a parte da estética nós fazemos muito, temos muito as fichas todas separadas. Mas tá aí uma diferença que vocês esteticistas despontaram no mercado. Nós conseguimos saber os clientes, a idade, tudo. Quando eu tinha salão, eu tinha 3 esteticistas que trabalhavam dentro do meu salão, na época do Colorizo. Olha só que coisa interessante. Cara, todos os dias, e você já passou por isso, que você trabalhou lá em Portugal, na clínica lá, você pode falar isso muito bem. Todo santo dia, as esteticistas do meu salão ligavam para clientes. Sim. Para as clientes. Tinha a ficha de cliente, elas faziam lá. Fulana de tal tem a sobrancelha para fazer e já passaram 30 dias, 2 meses, 60 dias, etc. Não sei o quê. Tudo lá correlacionado. Olá, cliente, tudo bem? Até mesmo aniversários, sempre ligamos. Relembrar a marcação do dia seguinte é muito importante também. Porque nós sabemos também o ponto interessante dessa estratégia, porque nós conseguimos saber se a cliente vai ou não para colocar outra cliente no lugar, porque sim, isso é gestão da sua agenda. Agora, o que isso tem a ver com a precificação? Tem tudo a ver porque você está agregando valor, atenção, você está com estado de presença total para esse cliente. E quando você cobrar um pouquinho a mais, quando você aumentar ali 10, 15, 20% no atendimento desse cliente, cara, ele não vai reclamar. Ele pode até ter lá uma situação ou outra que ele possa reclamar, ou um ou outro que deixa de ir, mas você consegue aumentar o preço. Sim, porque você gerou valor, você deu atenção, você mimou. Que está aí dentro de um dos pilares. Nossos pilares. De um dos pilares, exatamente. Um outro ponto aqui interessante eu tenho um cabelo, fiz um cabelo. Como eu devo calcular a mão de obra desse cabelo? A questão é a seguinte, isso é uma pergunta interessante e assim, não é tão simples também para responder, porque a gente tem que fazer contas, ilustrações, enfim, mas isso também é assunto para a sala de aula que a gente ensina isso para o cabeleireiro também. Resumidamente. Mas a questão é o seguinte, primeiro, eu costumo dizer assim, faça conta de padeiro. Tá? Faça conta de padeiro. E como que isso funciona, esse negócio da conta de padeiro? Eu costumo dividir isso em 4 partes. Uma parte é do cabeleireiro, outra parte é do produto, a outra parte é do custo fixo do seu salão, não é? E a outra parte você precisa investir no marketing, tá? Então todo o serviço que você faz é importante você dividir em 4 partes. Claro que aqui nós estamos falando de conta de padeiro, como eu estou brincando, fazendo uma piada. Não é ofensa aos padeiros, não é nada disso. Mas para você perceber que se você, por exemplo, você tem lá uma coloração que você... Como é que eu vou precificar a minha coloração? Coloração custa de custo R$25, vamos colocar reais, ou que seja euro, porque a gente morou lá em Portugal e nós temos cabeleireiros que também, e eles não percebem muito, assim como nós também não percebemos muita moeda deles. Mas enfim, você tem lá 25, vamos colocar 25 independente se é euro ou se é real. Então, veja bem, se você tem 25 de custo, você tem que multiplicar isso por 4. Então isso seria uma estratégia simples, não é a ideal, não é o que vai fazer você performar em grande escala, mas já é uma boa base para você começar, tá? Então você tem lá 25 você já sabe que é do produto. Mais 25 você já sabe que é para manutenção do seu trabalho, porque aquilo tem energia, tem toalhas para lavar, enfim, você precisa lá de produtos de limpeza, enfim, tem toda essa parte de custo que, por norma, nós cabeleireiros não fazemos, né? E aí você precisa pensar na publicidade. Este é o problema. Se você está trabalhando sem publicidade, nem que seja boca a boca ou passa-palavra, presta atenção, até para você estimular o seu cliente para falar de você através das mídias sociais ou para a colega, você tem que dar alguma coisa para ela. Então é uma questão muito interessante, falando desse negócio de publicidade e tal. Eu lembro quando eu tinha salão, o que eu fazia? Eu dava 50%
para a amiga, Olha. né, para o cliente indicar uma amiga. E geralmente é o passa-palavras, né? Cara, eu estimulava o boca a boca. Que funciona. Que é a melhor perfeitamente. propaganda que você pode ter. Ou seja, em vez de eu gastar lá com, sei lá, com outdoor naquela época, com televisão que a gente fazia, eu comecei a perceber que funcionava mais eu bonificar aquele cliente, que já era meu cliente, dava 50% de desconto para ele trazer um novo cliente para mim. E eu já fiz muito isso também na clínica. Então, você vê que é E simples. funcionava assim super. E depois aquela cliente que virou minha cliente através da primeira pessoa, né, da amiga, agora traz ainda mais. Agora a questão é o seguinte: se você tem preços baratos demais, você também já não consegue dar 50% de desconto. 50%, Então você vê que, como nós estamos falando de precificação e a importância do cabeleireiro saber realmente quanto que ele ganha. Por norma, o que os cabeleireiros fazem? Eles pegam o produto, compra lá um litro de progressiva a R$100. Estou dando valores hipotéticos, tá? Aí ele coloca lá que a progressiva consegue fazer 10 progressivas com 1 litro. Na cabeça do cabeleireiro, uma progressiva custa de custo, não é? R$10. E aí ele cobra R$100. Na cabeça dele, ele ganhou 90. Cara, não é essa a conta, moço. Não. Eu lembro que, eu falando sobre isso, e eu falo isso com muito respeito, porque a ideia também é ajudar, né? Mas assim, meu primeiro curso que eu fui fazer no Sebrae foi muito interessante, porque eu fui aprender sobre essas coisas, precificação, por isso que a gente fala, eu ensino sobre isso, ou seja, eu estudei e depois eu me tornei consultor do Sebrae. Então a gente sabe fazer aquela ideia de pontos fortes, pontos fracos. E nada melhor que a experiência também. E a experiência também de 23 anos lidando com isso todos os dias e tal, aquela coisa toda. E aí eu tinha na minha cabeça, esse tipo de conta. E eu sempre debati, eu me lembro que meu irmão que gosta de fazer contas de centavos e não sei o que, aquela coisa toda e tal. E aí eu cheguei lá no Sebrae, sentei lá numa bela noite, né? 8 horas da noite e tal. Aí o consultor vai lá, começou a explicar, falar que a modalidade de serviços, que é o que o cabeleireiro está situado, né? O cara me deu números lá que as modalidades de serviço, elas dão, em média, que são as que mais são rentáveis, atenção. Nossa. Mas elas dão, em média, 16, 18% de lucro. Eu falei, não, meu salão dá muito mais, e não sei o quê, tá. E aí nós não colocamos uma coisa importante aqui. Essa continha de padeiro que eu falei. Porque uma parte dessa é do produto, outra parte dessa é da despesa, outra parte dessa são dos impostos. Você precisa pagar imposto. E isso pagar, né? Não tem que pagar imposto. E isso tem que estar embutido no produto, no serviço que você faz. Por isso você tem que pensar muito, fazer ecologia, pensar muito Exatamente. bem. Mas aí o que acontece? Nós temos todo um passo a passo, onde nós vamos descobrir o quê? A hora de custo trabalhada do cabeleireiro, a hora de custo em que quantas horas por dia o seu estabelecimento fica aberto. Você precisa saber quanto custa esta hora, tendo ou não tendo cliente. Esta que é a questão. E aí tudo isso que vira custo embutido no preço, como nós estamos dando exemplo aqui, da progressiva. O interessante aqui dessa questão é que o cabeleireiro ele vai conseguir saber no fim do mês, tendo tudo anotado, ou que seja o Excel, né, o que ele deseja utilizar, ele vai conseguir saber se no fim do ano, não vou nem falar mensal, vou falar anual, se ele está crescendo ou não no salão de beleza, o que ele pode mudar, que produto talvez ele pode alterar, ou um preço de um ou outro produto que ele tem ali dentro. Exatamente. Mas, como eu disse, esse assunto é chato. Chato, mas importante. Mas sem este assunto, sem esta matéria, o cara não cresce, velho. Não gera não crescimento. Ou será de uma ou outra. Ou ele vai falir o salão de beleza dele se ele não fizer a precificação, ou ele vai fazer a precificação e vai ter sucesso no salão de beleza.
É assim. Vai saber as trocas certas não ali. Tem olha, como. tem que mudar isso, então, tem que mudar o caminho aqui é o quê? É trazer consciência, né, de que o cabeleireiro precisa perceber um outro mundo. E redunda naquilo que nós começamos a falar aqui no início, que é uma palavra que eu tenho usado constantemente. Uma palavra emprestada, né, do mundo da PNL. É ecologia. Portanto, a minha sugestão é que você comece a observar os produtos que você trabalha. Se esses produtos são classificados como A, B, C ou D. Comece a observar como o seu cliente entra no seu salão. Se o seu cliente usa bolsa de marca ou não. A qualidade ou o nível do carro do seu cliente, comece a observar isso. Não é que você vai ficar cuidando da vida dos outros. Pelo contrário, você vai cuidar do seu negócio. E aí você vai começar a analisar se o seu preço está muito baixo ou se ele está muito alto. Então, aqui são dicas simples que você pode fazer, aplicar ainda hoje, aí dentro do seu salão, e que não custa nada. Claro que existem outros trabalhos, como a gente está falando aqui, tem formação para isso. É como você aprendeu a cortar cabelo, como você aprendeu colorimetria, como você aprendeu, enfim, a se tornar um cabeleireiro profissional. Também existe, e você precisa se conscientizar disso, se você quer de fato crescer o seu negócio, que existe uma maneira para você lidar com isso de maneira simples. Agora, no começo vai ser foda, vai ser complicado. Sua cabeça não vai querer porque são coisas novas, etc. e tal. Entretanto, este é o caminho principal depois que você aprende a profissão para você começar a performar. E uma outra dica é aprender também a olhar a concorrência, olhar o seu bairro, como os outros cabeleireiros ali estão precificando tal produto, uma escova, uma mecha, uma balaiagem, um corte. E isso está o quê? Dentro do que nós estamos falando aqui, que é a ecologia. Ecologia é ver o seu concorrente também como um aliado para... Agora você vê como é que eu sempre falo isso, acho que eu já falei isso no outro podcast, é usar o quê? A analogia da cebola. Você não vê que a cebola ela tem várias camadas? Sim. Um negócio tem várias camadas. Coisa. Então eu me lembro, em 1998, o primeiro dia que eu cheguei numa escola de cabeleireiro. Como foi essa experiência? Eu não tinha que estudar sobre venda, negócios, marketing, nada disso. Uhum. Cara, eu tinha que aprender o ofício primeiro. Não é? Mãos na obra. Mão na massa. Tem que aprender, tem que repetir, tem que praticar todo dia e etc. Quando foi o tempo que despertou isso na sua mente do empreendedorismo? Bom, essa coisa do empreendedorismo ela é muito engraçada. Assim. Há pessoas que dizem assim que você já nasce empreendedor. E outras dizem que você aprende a ser um empreendedor. Eu acho que eu nasci empreendedor. Nasce com aquilo. Não, eu acho que eu nasci empreendedor. Mas eu também acredito que você pode despertar-se como um empreendedor. E aprender a avançar como empreendedor. Aprender. E o que é essa coisa do empreendedor? Cara, você está atento, você vê, por exemplo, tem uma caneta dessa, o empreendedor ele já fica aqui matutando. Cara, pensando, como é que eu vou duplicar essa caneta? Por quanto que eu posso vender essa caneta? Ele está pensando, ele fica o tempo todo aqui martelando até ele encontrar uma saída. Uhum. E é isso que eu falo, cara. Se você é cabeleireiro, você precisa despertar o seu lado empreendedor se você quer crescer. Se você não quer crescer, seja cabeleireiro. Estude só para ser cabeleireiro. Não, tá errado? Não. Não. Eu sinceramente... São escolhas que cada um faz. Agora, o que a gente tem recebido, a reclamação que a gente tem recebido diariamente por parte dos cabeleireiros é que eu não consigo crescer, eu não consigo atender mais clientes, como que eu faço para aumentar minha clientela? A cliente não valoriza o meu preço. São coisas que chegam diariamente para a gente.
com essa coisa da pandemia, quantos cabeleireiros fecharam seu salão por falta de gestão? Nossa, isso foi assim... De você gerir o seu cliente. Exatamente, cabeleireiros que não tinham os dados do seu cliente para ligar, para informar. Telefone. Não, para informar o novo modelo de atendimento. Olha, é o seguinte, nós vamos fazer por marcação agora. A senhora estava acostumada a vir o seu horário, mas nós já estamos com uma agenda aqui. Eu quero saber se a senhora quer marcar, para que dia e tal. Tem uma vaga para o dia tal, assim. Tudo isso é o quê? Cara, Carlos, mas esses conceitos é só para salões grandes. Coisa nenhuma. Não. Cara, você atende na sala da sua casa, tem agenda. Tem que ter ordem, né? Cara, todo mundo tem um telefone, tem um celular hoje em dia. Exatamente. Será que não dá para falar com esse cliente pelo telemóvel? Quer dizer, eu atendo na sala da minha casa, eu atendo na garagem da minha casa, eu atendo embaixo de uma árvore, que seja. Fala com as pessoas. Mas eu não tenho... Fala pelo Facebook, você não fica o dia inteiro lá cuidando da vida dos outros no Facebook. Instagram. Cuida da vida do seu cliente, cuida da vida do seu negócio. Então você vê que o empreendedor, que nasce empreendedor, ele já tem isso. Agora, aquele que eventualmente não nasceu, né, empreendedor, claro, é óbvio que ele vai ter mais dificuldade. Mas aí, com insistência, a gente chega lá. Exatamente. Agora, tudo que tudo que eu penso, né, dessas coisas todas que eu falo, eu acho que está muito ligado à dor que cada um tem. Sim. Né? Quer dizer, tem gente que quer mais clientes, está complicada a vida financeira, o negócio não está fluindo, mas ele está no inferno confortável. Porque, cara, dá trabalho, velho, estudar coisas novas. O cérebro dá uma... Não é? Dá trabalho, enche o saco, cara, eu tô cansado. Aí entra aquela coisa, trabalhei a semana inteira, ainda tem que estudar isso. Não, eu mereço. Mas sabe uma coisa, mas você nunca vai sair, você nunca vai sair da zona de conforto. Sabe de uma coisa? É uma decisão. É uma decisão que você toma, não é por vontade ou sem vontade. Exatamente. Por exemplo, nós decidimos aqui acordar às 5 da manhã. Para fazer o nosso devocional, a nossa oração. É uma decisão que nós tomamos. Ninguém disse que seria fácil e muito menos que nós queríamos. Mas isso para muita gente é um terror. Você é louco levantar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã? Mas eu vejo que tudo é uma decisão. Não é porque eu tô sentindo ou eu quero hoje e amanhã eu já não quero. Mas isso que eu tô falando, mas isso para algumas pessoas, isso é um estupro. Eu sei que é um conflito muito grande. Eu não falo que é fácil também para mim, só que assim, é como eu tô falando, tem que decidir, o poder, né? Da decisão. Tem que decidir. Tem que decidir. Pronto, decidi. Agora, depois que eu decidi também, eu não retrocedo mais. Então, como nós estamos falando aqui de precificação, que é o tema do nosso podcast de hoje, cara, analisa a ecologia, pega aqui a continha de padeiro que eu expliquei aqui, que é onde você vai perceber que uma parte é do produto, uma parte é da sua despesa, outra parte é dos seus impostos, que você tem que pagar impostos, não tem jeito, e outra parte é sua. Então pega essa continha de padeiro, entre em contato com o seu negócio, começa a mapear o comportamento do seu cliente, o que o seu cliente compra, o que o seu cliente espera do seu negócio. Começa a analisar se você não tem preço demais para cliente de menos ou cliente demais para preço de menos. Isso acontece muito, você fazer aí um equilíbrio do seu negócio. Obviamente que esse tipo de conceito, de entendimento ainda é novo para a cabeça do cabeleireiro, que são coisas que vêm do mundo corporativo, essa coisa toda, mas é o caminho, é a chave para você performar, para você ganhar dinheiro, para você fazer a diferença. Não há outro caminho, não há outra forma, não tem outro jeito. Ou seja, você vai ter que estudar sobre negócios, sobre marketing, sobre comunicação, sobre o que e como a sua empresa, o seu negócio comunica. E outro ponto, falando de empresa, você precisa ver, perceber e passar a imagem do seu negócio como de fato um negócio. Ou seja, você precisa aprender a pensar como empresário, desenvolver a sua mentalidade como empreendedor. Então, são conceitos que eu sei que o cabeleireiro não está muito habituado a pensar, a falar, mas não temos outro caminho.
Se quer crescimento... Se quer crescimento, vai ter que pensar de uma maneira diferente. E repito, e vou repetir para a vida. Né? Não é o curso Mão na Massa que vai dar isso. Não é a tendência das mechas 2021, 2022, 2050 que vai fazer o cabeleireiro ganhar dinheiro. Não é nada disso. É engraçado que o negócio é tão tenso, tão louco, tão alienado, que se você pegar assim, por exemplo, pega a moda outono e inverno deste ano e faz uma comparação dos cabelos outono e inverno do ano passado. Se não são todos iguais, ou se não for iguais, são parecidos. E a técnica é a mesma, o cara foi lá, o cara que é o pica da galáxia, que é o cara tendência, e aí ele fala que este ano vai ser assim. Ei, mas será? Eu tenho cliente para usar isso? Meu cliente quer usar isso? Percebe a prisão? Vezes, E aí a marca lança novos produtos que não são novos. Já foram ali usados. Não, os produtos são repaginados, muda a embalagem, muda uma coisa a ou linguagem, outra, né? muda uma coisa ou outra. E o cabeleireiro tem um monte de produto no estoque dele que ele poderia usar para este ano, na mesma coisa, fazer uma customização, mas ele não sabe, ele não aprendeu sobre isso. Que, inclusive, é uma das coisas que acontece na mentoria, onde a gente bate com força mesmo. É um balde de água gelada. Não, água gelada, com água quente. Inclusive, se você não sabe do que se trata, né, como este podcast aqui ainda, nós estamos no 5º podcast, talvez você não saiba todo o trabalho que a gente faz por trás dos bastidores, essa coisa toda. Nós temos mentorias para profissionais onde todos esses conceitos são discutidos ao pormenor, onde a gente ensina de fato o cabeleireiro a performar. Mentoria não é um curso, presta atenção nisso, tá bem? Então nós não vendemos curso de performance, não. A mentoria pega na sua mão, identifica os seus pontos fortes, seus pontos fracos e faz você performar a partir de hoje. Então é isso que uma mentoria faz. E pronto, se você quer saber um pouco mais sobre essas coisas todas, entre em contato com a gente, tem links aqui por baixo aqui desses vídeos todos, onde você pode entrar em contato conosco. E uma outra pergunta, e o que fazer para atrair mais clientes para o nosso salão de beleza? O que fazer para atrair mais clientes? Cara, ações de marketing que está dentro do pilar que você acabou de falar. Mas como funcionam as ações de marketing? Cara, vamos colocar aqui uma ação simples de marketing, que as pessoas não entendem que isso é marketing. Cara, você pega lá um chá da tarde no Dia das Mães. Cara, é uma ação de marketing. Você reúne senhoras, mulheres. Mas Carlos, eu assisto o seu podcast e eu sou barbeiro. Cara, o que homem gosta? Uma cervejinha. De repente o cara vai lá, o que... Exato, mas basicamente isso. Eu já ouvi falar assim que tem algo... Eu nunca fui em uma barbearia, né, gente? Por que será? Vamos rir um pouco. Mas já ouvi falar em umas barbearias assim, atuais do mercado que eles têm um frigobar onde colocam lá a cerveja. Assim, claro, eles pagam por aquilo, mas é um valor também simbólico. Mas eu falo assim, uma ação de marketing, gente, presta atenção. Uma ação de marketing, você não tem que gastar lá com outdoor, com fazer panfleto, com alguma coisa para divulgar o seu negócio. Sim, tem que fazer esse investimento. É isso que o cabeleireiro não entende. Então, no caso do barbeiro, cara, o cara pega lá umas cervejinhas, o que o homem gosta? Uma cervejinha? Cara, compra lá 2 caixas de cerveja e chama lá os clientes para beber uma cerveja na parte da tarde. Então, respondendo a sua pergunta, uma ação de marketing é isso. E você vê que as mulheres gostam de cerveja? Cara, gosta, mas... Não, mas tá. Será que a gente... será que seria... mas aí, por exemplo, eu já comprei cerveja pra cliente minha dentro do salão. Pra mulher, ok. Já. Depende do gosto de cada pessoa, mas, por exemplo, porque eu tinha lá senhoras, cara, que gostavam de tomar uma cervejinha. E eu pedia lá pra minha gerente, cara, deixa lá umas 2 guardadas, daquela lá artesanal, que quando ela vier, ela bebe. E aí ficava até assim, funcionário, acho que eu vou beber essa cerveja, não sei o quê. Não, essa não. Mas eram os mimos que eu fazia. Outras gostavam de vinho, mas nessa altura eu cobrava quanto que eu cobrava num corte de cabelo? Nossa, isso agrega um valor assim. Eu cobrava 200 pau no corte de cabelo. E legal também por exemplo, ter uma caixinha de chocolate.
Exatamente. Gente, não tem coisa melhor que... Eu falo porque eu sou mulher e isso pra mim é muito importante. Você ser mimada no salão de beleza. Você vai lá, você toma um chazinho, come um chocolatinho, uma coisinha ali pequena. Não é nada que seja tão caro. Pode ser algo simbólico. É verdade, mas é o que nós estamos falando aqui. Agora, ações pontuais. Por isso que eu disse assim, falando de precificação. O cara tem que saber quanto que ele ganha. Porque tem gente que vai pegar e vai ver essa dica aqui e já vai fazer. Vai levar na cabeça. Vai. Porque não sabe quanto que ganha. Não sabe quanto que pode gastar. Uma outra coisa que eu me lembrei aqui quando eu fui fazer a minha unha, uma altura em um salão de beleza, a mulher no fim vem com umas lembrancinhas, só que ela cobra mais caro pelo serviço dela. E depois eu fui perceber o porquê que ela cobra mais caro. Porque ela, no fim, entrega mimos específicos para cada cliente. Não é interessante isso? Gente, no final das contas, quem paga os mimos é o próprio cliente. Mas eu preciso saber, eu preciso perceber de precificação para eu poder embutir. Eu acho tão... Gente, é fofo isso. E aí o cabeleireiro pensa que é ele que tem que pagar, mas não é. É isso, pessoal, o que nós tínhamos para falar hoje para vocês, com vocês, é sobre precificação, a importância deste tema dentro do nosso salão de beleza, do nosso dia a dia, como cabeleireiros profissionais. Vale lembrar que todas estas bases, esses princípios, precisam ser estudados para ser aplicados com o máximo de eficácia possível, para que assim nós possamos performar. Outro ponto extremamente importante que eu quero deixar aqui para você é que você precisa despertar o empreendedor que há dentro de si para que você possa fazer o seu negócio de fato crescer, você dar uma vida melhor para a sua família, você poder realizar os seus próprios sonhos. Sem dinheiro, nós sabemos que fica difícil a gente conquistar algumas coisas. Por vezes as pessoas falam que dinheiro não compra felicidade. Se você tem o sonho de ter um carro e conseguir comprar um carro com dinheiro, você vai ficar mais feliz ou não? Ou seja, precisamos mudar alguns conceitos que nós temos com relação ao dinheiro e para isso nós precisamos desenvolver a nossa mente empreendedora. Ou seja, como nós falamos aqui, não basta você ser apenas um bom cabeleireiro, um bom profissional, você precisa aprender a vender e para isso você precisa também estudar sobre marketing, precificação, ou seja, existe toda uma ecologia do nosso negócio, tratar de fato o nosso negócio como um negócio. Essa coisa de, o meu salão de beleza, cara, o seu salão de beleza é um negócio. Se você compra, você vende, você paga impostos, você paga aluguel, você tem funcionários. Ou se você tem, como eu disse aqui no podcast, se você tem um salão de beleza na varanda da sua casa, na sala da sua casa, mas se você presta algum tipo de serviço, se você troca tempo por dinheiro, você já está a fazer escambo. O que é isso? É troca de serviço. Eu troco serviço por dinheiro. E para que você possa escalar, você precisa estudar sobre outras coisas. Então, a minha sugestão é que você se liberte de uma vez por todas dessa questão de ficar aí correndo atrás somente de técnicas, de tendências, que vai ser, que vai isso, aquilo. Isso não aumenta necessariamente, pontualmente o seu faturamento, não escala o seu negócio e você vai ficando cada vez mais frustrado porque você precisa correr. Essa é aquela história do cão a correr sempre atrás do próprio rabo, tá bem? Eu espero que você tenha gostado do trabalho que nós fizemos aqui hoje. Trouxemos aqui coisas relevantes, eu tenho certeza disso, que isso abre a nossa cabeça. Precisamos mais desse tipo de bate-papo descontraído, para que nós possamos ver os pontos cegos do nosso negócio, do nosso dia a dia, tá bem? Então, se você gostou, eu vou pedir o seu like, eu vou pedir para você se inscrever ou subscrever-se neste canal, deixa aqui um comentário para nos incentivar também a continuar a fazer esse trabalho para você que é cabeleireiro. Caso você queira estudar conosco, nós temos também este livro aqui, que é o livro da minha autoria, The Colorist Mind, A Mente do Colorista. É um livro 100% voltado para você que é cabeleireiro, que deseja dominar o mundo da colorimetria
capilar, tá bem? Vale lembrar que eu também sou mentor, desenvolvedor pessoal e trabalho com mentorias para cabeleireiros. Temos também cursos avançados em colorimetria capilar científica e também temos aí cursos voltados para loiros, mas tudo na parte intelectual do cabeleireiro, que é para fazer você performar, pensar diferente, pensar fora da caixa, ou seja, perceber a ecologia do seu negócio, tá bem? Eu vou ficando por aqui, eu vou pedir para minha amada dar um abraço, um cheiro aqui para vocês. Vamos passar aqui para a câmera, fala aí com a galera um pouquinho. Super beijo para todos e eu espero que vocês tenham gostado do podcast. É isso aí, galera. Ó, forte abraço, um beijo e até o próximo podcast.